abra sua Bíblia comigo. Atos, capítulo de número 2. Aleluia. Atos, capítulo de número 2. Deus abençoe. Está um congresso aqui hoje, né? Meu Deus. O povo de Deus é animado. A chama não pode apagar. Temos que manter a chama acesa. Nos dias atuais é muito importante ter a chama acesa. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Quem já encontrou diz amém. Amém. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos aonde? Glória a Deus. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. Encheu o quê? Toda a casa. Glória a Deus por isso. Em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E todos, não foi alguns, não, todos, é para todos, não é para um pequeno grupo. E todos foram cheios do Espírito Santo. Você pode dizer amém? Amém. Tome seu assento, Deus abençoe. Aleluia. Eu fico maravilhado com o agir de Deus nesses dias que estamos vivendo, e que para alguns que estão achando que um desfile de carnaval com zombaria vai matar a igreja. Não vai não. A igreja segue caminhando. A igreja prossegue mesmo em meio às dificuldades. O que me chama a atenção, o texto está falando que cumpriu-se o dia de Pentecostes. Mas a igreja primitiva, ela não tinha vantagens para se orgulhar. Ela dependia totalmente de Deus. A igreja primitiva não tinha recursos de doadores ricos, de credenciais, de instituições acadêmicas famosas, nem tinha o apoio de líderes políticos da sua época. Eu amo falar de igreja primitiva. Hoje é um outro tempo, mas a maioria dos seus ministros haviam passado tempo na cadeia. Olha o que Deus faz. E ele se tornaria um membro, quanto mais líder de igreja como as nossas. Fossem os dias de hoje, e eu dizia assim, mas eles acabaram de sair da cadeia. Como é que vai nomear esse cidadão? Não tem curso acadêmico, não tem pós-graduação, mas tinha uma coisa muito importante: a chama do Espírito Santo. O Senhor Jesus não estava procurando intelectuais. Hoje vivemos um tempo diferente. Eu tive o prazer, a alegria de nascer em berço cristão. Na minha época era tudo muito simples. Nós vai, nós foi, nós fomos. Era. As coisas mudaram. Eu lembro que há alguns anos, não lembro, acho que 30 anos, a TV Cultura fez uma matéria sobre o crescimento da igreja evangélica, a evolução. Porque até então, na minha infância, início da adolescência, crente tinha que ser pedreiro, carpinteiro, marceneiro, dona de casa, doméstica,
faxineira. E ela fez uma matéria muito bonita, por sinal, mostrando como as coisas mudaram. Hoje temos médicos, engenheiros, psicólogos, fisioterapeutas, enfermeiros. Temos tanta gente que Deus graduou, preparou para que fizesse uma faculdade. E eu tinha um sonho de também cursar uma faculdade de jornalismo. Era o meu sonho. Mas as condições financeiras da minha mãe não permitiam. Minha mãe viúva, minha avó viúva, 3 filhas pequenas para criar. E Deus cuidou de nossa infância, chegou a juventude. Vou deixar para lá alguns detalhes, né? Porque o tempo passou, né? A gente fica mais experiente. E o que eu acho interessante é que qual era o segredo dessa igreja primitiva? Qual era o segredo que eles tinham para crescer tanto? Os cristãos da igreja primitiva sabiam que orar. Eles oravam. Você vai no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Você encontra uma situação muito difícil. Herodes manda matar Tiago. Isso agradou a alguns. E a próxima vítima seria Pedro. Mas o texto diz que as mulheres se reuniram na casa de Maria, mãe de Marcos, para orar pela vida de Pedro. Olha o poder da oração. Olha o poder da intercessão. Mas a Bíblia diz também, aqui no início do capítulo, Jesus, quando ascendeu ao céu, disse: eu não vos deixarei órfãos, mas derramarei sobre vós o meu Espírito, enviarei o Consolador. Mas ficai em Jerusalém. Fica onde? Fiquem lá, que até do alto vocês recebam poder. Esse poder não está falando de poder político, de poder de sabedoria humana. Porque hoje o que mais tem é disputa de poder. Não é esse poder. A igreja primitiva, no meio de perseguição acirrada, apóstolos morrendo, cristãos sendo mortos, mas ela não deixou a chama apagar. Esse era o segredo: orar, para que a mão de Deus operasse com grande poder. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fiz aqui, rapidamente, demos um rabisco aqui. O que eu acho lindo é que orar tem que ser como se tudo, e é isso, dependesse e depende de Deus. A oração não é uma fuga de responsabilidade, não. É a nossa capacidade que vem de Deus. A verdadeira oração dá energia, dá graça, dá força para você servir e lutar. Mas olha só o que Jesus faz. No capítulo 3, sobe Pedro e Tiago e João juntos. Sobe Pedro e João para onde? Para orar no templo. Eles subiram com o mesmo propósito, focado em um propósito: vamos orar. Eles não subiam para dizer assim: eu prego melhor, eu canto melhor do que fulano. Eu vou lá e vou mostrar que eu sei cantar. Subiram juntos, diz o texto, capítulo 3. Papai está na casa, viu? A hora 9, às 3 da tarde. É uma oração para os judeus, 9 da manhã e meio-dia. E outras 2 horas são de oração no templo. Eles sobem para orar. E ali Deus realiza um grande milagre. Por quê? Eles tinham recebido o Espírito Santo. Viveram essa experiência.
Louvado seja Deus. Eu acho tão bonito que os dois estavam focados em um só propósito. Deus está dizendo assim, o tribunal foi constituído basicamente da família do sumo sacerdote. O sistema religioso judaico, o problema é o sistema, viu gente? Havia se tornado tão corrupto que os cargos eram passados de um parente para o outro. Tratava-se de uma reunião oficial do Sinédrio. Chegou ao ouvido deles que eles curaram um homem que ficava na porta do templo chamado Formosa. E isso incomodou muito. Você sabia que o inferno está incomodado com essa reunião? Você sabia que essa noite ele está incomodado em saber que aqui tem crente que veio com o coração aberto para receber de Deus uma porção? Onde é que está esse crente? Oh, glória! Lá na galeria tem. Os irmãos que tocam o instrumento também estão aqui. Eu com pouca força na garganta também estou sentindo Deus na casa. E o Sinédrio ficou incomodado. Vamos chamar esses homens. Qual é o segredo deles? Em nome de quem que eles curaram? Eles têm que dar satisfação. Como é que é esse negócio? Escute. O Sinédrio era responsável por proteger a fé judaica. E o que implica aqui a investigar todos os novos mestres de ensinamento que surgiam. Por certo, tinha o direito de investigar o que a igreja fazia, aleluia, mas não de mandar prender homens inocentes. Pedro, cheio do Espírito de Deus, ele fala no Sinédrio e disse: olha, nós curamos este homem em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste. Enfrentar o Sinédrio não era brincadeira, não. Era algo muito delicado, mas eles estavam dispostos a enfrentar qualquer situação para que o nome do Senhor fosse glorificado. Eles não pediram proteção, eles pediram poder. Mas não é poder para disputar com o outro, não é poder para puxar o tapete do outro, não. É poder de Deus para mostrar ao adversário que a igreja está viva, 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 viva. E o Senhor está dizendo: eu quero vos encher do meu Espírito essa noite. Quem concorda comigo, diga glória a Deus. Aleluia. O texto diz, Mateus 5, 10, 12. Bem-aventurados que sofrem perseguição, porque o grande desejo era ter o quê? Disputar não, mas ter o Espírito Santo. O grande desejo desses apóstolos era ver a mão de Deus atuando. A pergunta é: com que poder? Vocês são pessoas simples, pescadores, não frequentaram as melhores academias de letra, vocês são incultos, não têm cultura nenhuma. Qual é o poder, sendo que nós somos do Sinédrio e não conseguimos fazer nada? Qual é o poder que vocês têm? Glória, glória. A mão de Deus estava operando na igreja, não era a mão humana, não era acordo com o homem. A mão do Senhor estava sobre aquele povo. A oração feita com fé liberou o poder e permitiu que a boa mão de Deus curasse aquele homem que vivia prostrado na porta do templo. Levante a sua mão comigo, glorifica o Senhor. O desejo desses apóstolos não era sair na mídia, não era holofotes, se fosse os dias de hoje, não era ter engajamento. Quantos seguidores nós vamos conseguir a partir dessa cura? Não, a preocupação deles era que o nome do Senhor fosse glorificado. Era o nome dele que valia a pena. Por fim, eu posso observar que o desejo desses cristãos era glorificar o nome de Deus. Aleluia. Com que poder?
É como que se eles estivessem perguntando: pelo poder de quem? Aonde vocês conseguiram esse poder? Havia artes mágicas naquela época, e eles sabiam disso. Havia alguém com poderes sobrenaturais que não era de Deus. Como é que vocês conseguiram curar esse nome? Diz aí para nós, qual é a fórmula? Parece que eu vejo o Pedro dizendo assim: o senhor não sabe, mas o nosso mestre, antes de subir, disse para nós ficar em Jerusalém. O negócio é ficar em Jerusalém, é não sair de Jerusalém. O nosso mestre, a quem vocês crucificaram, disse para nós ficar esperando, que do alto vai vir esse poder. Parece que eu vejo Pedro e João dizendo: olha, esse poder não foi comprado no diploma de faculdade. Esse diploma, aleluia, esse poder não foi com conchavos políticos. Esse poder não veio de homem, mas veio do nosso grande Jesus, aquele que vocês crucificaram. Nós estamos alicerçados na história, aleluia, e temos que viver alicerçado na palavra, aleluia. E ele está dizendo: como que vocês entenderam qual é o poder? Onde foi que vocês buscaram? Quem foi que deu? Quem foi que doou esse poder? E Pedro diz assim: em nome de Jesus o Nazareno. Você quer saber? Vocês querem saber mesmo? Foi em nome de Jesus o Nazareno que interferiu e proporcionou a cura deste homem. Foi Jesus o Nazareno que estendeu a mão para o homem, e isso se manifestou através de sinais e maravilha. O presente versículo está dizendo o seguinte: olha, foi pelo derramar do Espírito Santo. Eu tive cerca de 4 anos atrás, numa cidade do interior da Bahia, chamado Nazaré. Eu fui para ministrar numa igreja pequenininha. O pastor é uma bênção, a esposa dele. E tínhamos o plano de fazer um passeio, mas choveu as 3 noites em seguida. E no outro dia, ela disse: vamos conhecer aqui um lugar que faz cerâmica, artesanato, coisa muito bonita. E a gente foi, cidade idólatra, idólatra, idólatra. Fomos até aquele lugar. Como ela é professora de história, ela foi me contando a história daquela cidade, o ocorrido, mostrando os prédios um pouco ruído, deformado, contando toda a história daquela cidade. Entramos numa loja de cerâmica. Mulher gosta dessas coisas, né? Artesanato, eu gosto. Vasos, alguns penduricados de colocar planta. Entrei, olhei e saí. Fomos na próxima lojinha. Tinha um senhor trabalhando, fabricando um vaso. E eu curiosamente observo como aquele homem trabalhava aqui, ó. E ao mesmo tempo que ele está aqui no pedal, na roda, ele está trabalhando no vaso. Por que eu estou dizendo isso? Deus está dizendo para nós que Ele está trabalhando lá de cima para dar resultado aqui embaixo. Aleluia. E eu observei um garoto, bem magrinho, pensa no magrinho, meio que deformado aqui no tórax dele, todo sem graça. Eu disse para o tio dele: quem é? Ele disse: meu sobrinho. Eu disse: menino, venha cá. 14 anos, dava dó, você via os poucos ossos dele. E o Espírito Santo disse para mim: eu te trouxe aqui nessa loja para fazer um milagre. Ele era tão deformado que os braços desse garoto, pastores, era tão longo que ultrapassava um braço normal. Eu olhei, e é só que eu esqueci de olhar no joelho, ele estava com uma bermuda. A pastora me cutucou e falou assim: dá uma olhada no joelho dele, todo deformado. Eu disse: Deus, é para isso que eu vim aqui? Eu disse: Jesus, desce aqui agora. Eu olhei para o tio, olhei para o sobrinho, olhei para outro tio, disse: você sabia que Jesus pode curar essa criança agora?
Foi algo que marcou a minha vida. Posso fazer uma oração? Pode. Vem aqui, garoto. Ele veio. E eu comecei a levantar as mãos e me lembrei de Ezequiel 37. Eu disse: Espírito de Deus que veio, me trouxe a este lugar, como tu se manifestasse ali no vale em visão de ossos secos, manifesta a tua glória aqui nesse vilarejo, para que todos saibam que nós temos o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Aí eu ouvi a voz do Senhor dizendo: observa o que eu vou fazer na vida dele. Eu puxei ele para perto de mim, eu toquei a mão no ombro dele e disse: Deus, esse menino tem trauma, tem vergonha de sair na rua, ele se sente alguém deformado, ele nasceu com essa deformidade física, mas eu sei, em Kamanchara Súria, que nessa noite Deus vai fazer um milagre na vida de alguém. Glória. E comecei a tocar no ombro dele. Ele começa a tremer e chorar. E o Senhor disse: pega nos braços dele. Eu disse: Senhor, assim como o profeta Ezequiel, debaixo de uma ordem divina, quando o Senhor disse: poderão viver esses ossos, a resposta de Ezequiel é: tu o sabes, toca nesse menino agora. E quando eu olhei para os braços dele, começou a pular todos os ossos e os nervos, começou a pular, e o braço foi voltando ao normal. Eu disse: Deus, e agora? Revela a tua glória agora. Mostra, Senhor, que é um Deus grande. Este povo serve deuses, esse povo vive atrás de romaria, mas eu vim trazer uma palavra essa noite. As fortalezas do inferno estão sendo abaladas essa noite, porque Jesus vai sacudir a vida de alguém aqui nesse lugar. Eu olhei para os braços, um menino chorava, pulava, eu via nitidamente. É como se a pele fosse romper e os nervos se mexendo. Eu disse: agora, Jesus. A pastora disse: olha para o joelho. Eu disse: Jesus, agora no joelho. Era todo atrofiado para dentro. Jesus coloca no lugar. Eu escutei o barulho. Eu disse: essa pequena cidade saberá que aqui teve uma mulher de Deus em vida de São Paulo. Bendito seja. Eu não sei onde está o teu caroço. Eu não sei que parte do corpo está no corpo de... está a enfermidade. Mas eu recebo ordem do céu para dizer: o mal vai sair do teu corpo agora. Tome lavassuri. Vai sair. Porque Jesus disse: eu vos dou o poder. O que é que a gente está fazendo com esse poder? Esse poder não é para brigar. Esse poder não é para disputar quem prega melhor. Esse poder é para chegar em nome de Jesus o Nazareno. Levanta e anda. Glória. Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: nós o curamos em nome de Jesus o Nazareno. Porque ele estendeu as mãos sobre este homem agora e começou a se manifestar. Eu ando perguntando: Senhor, cadê os milagres, os sinais e maravilhas? O que é que está acontecendo com as nossas igrejas? Eu não vim aqui revelar CPF de ninguém. Eu não vim aqui revelar RG. Eu vim dizer que esse poder está sobre nós. Nós podemos. Que me é uma experiência que precisa se repetir nos dias de hoje de Pentecoste, com um propósito específico, jovens, para ser cheio do Espírito Santo. Qual é a receita? Oração. Uma busca constante na presença de Deus. Qual é o propósito específico que o Senhor conferiu aos apóstolos daquela ousadia especial?
eles solicitaram em oração, a fim de que pudesse enfrentar com sucesso as perseguições movidas pelo judaísmo. Olha o que Deus faz. Ele trabalha de uma forma especial. Foi lido aqui o texto do profeta Elias, quando o Senhor o manda para o Querite. Querite é lugar de corte. Não adianta você querer poder e não sair da zona de conforto. Não adianta pedir poder se você não desce a fonte. Não adianta pedir poder se você não se movimenta. Visão sem ação não resolve. Não resolve. Glória. O que o Senhor disse? Vai para o Querite. Primeiro ele abre a boca. Pela minha palavra não vai chover por 3 anos e meio. Aí veio a palavra do Senhor, disse Elias: corre para o Querite, que a coisa vai apertar. Corre, Elias, para o Querite, que lá eu vou cuidar de você. Bebendo do ribeiro, e os corvos traziam carne todo dia, pão e carne. Até aí está tudo bem, só que a falta de chuva prejudicou, e não tinha mais água do ribeiro. Aí Jeová disse: Sarepta, oi? Lá já ordenei uma mulher, e essa mulher não conhecia o Deus verdadeiro, ela adorava os deuses cananeus. Mas quando ele chega na cidade, aqui tem um segredo incrível. Ele pede água, e ela reconhece assim, que ele é um homem de Deus. Quando eu cheguei aqui, Deus me deu uma visão e eu vou falar. O Espírito Santo bradou no meu coração, disse: diga para este povo do IMS Mato Grosso do Sul, para orar muito pela agropecuária. Que me ouvai, eu come nem que eu. Orem pela agropecuária desse estado e de todo o Brasil. Algo está por vir. Eu via pastor Marcos, pastor Elias, algumas cabeças de gado baixinho, cabeça baixa, caminhando devagarinho, como se tivesse dificuldade para andar. O Espírito do Senhor Jeová me trouxe a esta casa. Está dizendo para a igreja: orem para que eu intervenha em uma situação. Os pecuaristas, orem para que a mão de Deus venha intervir e não traga prejuízo na criação de gados e toda a pecuária do estado do Mato Grosso. Recebe essa palavra. Deus está avisando que algo pode vir e pode afetar a nossa pecuária brasileira. Ebaraia turimeira mandora mandore. Deus está dizendo: eu aviso com antecedência, para não pegar ninguém desprevenido. Oh glória! A igreja enfrentou de momentos difíceis. A igreja primitiva enfrentou perseguição, prisões e morte. Superou através da oração. Foram movidas. O judaísmo não aceitava. O sinédrio não aguentava ouvir o nome de Jesus. Aonde muitos vão se prostrar aos demônios, o Senhor está dizendo: eu desço com a minha mão. Não mexam com a minha noiva, não mexa com meu povo. Não mexa com a minha igreja. Eu recebo a autoridade do céu. Eu recebo a autoridade do céu para dizer: não toque no meu povo, é meu. É meu este povo. Eu paguei o preço de sangue. Estão achando que vai ficar assim?
Estão achando que vai passar em branco? Vai não. Vai não. Se a igreja orar. Orar. A gente olha o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, tão conhecido pelos cristãos, principalmente nós pentecostais, e o relato da descida do Espírito Santo. Lendo a passagem que lemos agora, a gente pode encontrar lições como Deus agiu naquela época através da descida do Espírito Santo e como Ele pode agir nos dias de hoje. O nosso Deus não mudou, passou os céus à terra, passou leis, mudaram leis, mas o nosso Deus permanece ontem, hoje e eternamente. Quantos crê? Quantos crê? Quando eu leio, o tempo é determinado por Deus, diz o texto, cumprindo-se o dia de Pentecoste. Deixa eu te dizer, Deus tem tudo anotado na sua agenda. E vou dizer mais, quando Deus começar a abrir as crônicas, vai encontrar muita coisa. E tem muita gente que vai ter que se acertar com Deus. Capítulo 5 de Beltesazar, de Daniel. Deus aquela noite abriu as crônicas. Isso é hoje. Brincou com os vasos, foi? Nabucodonosor consagrou os vasos da casa do Senhor. E Beltesazar disse, passou o tempo de Nabucodonosor, agora é nós. Traga aí. Vocês não queiram saber o que estava. Eu nem posso falar aqui. Questão de ética. O que eles faziam com os vasos que foi consagrado no templo, quando Nabucodonosor voltou à sua vida normal, após passar anos comendo capim, pastando. Vocês nem imaginam na cabeça de vocês o que é que eles faziam. Não posso falar. É forte. É algo inescrupuloso, nojento. Só que Deus tinha anotado tudo. E Deus, quando anota tudo, Ele escolhe o tempo de agir. Quando Deus anota tudo na sua agenda, Ele está dizendo, eu já anotei. Está anotado na minha agenda a hora e o momento, certo que eu vou agir. Deixa eu te dizer, minha irmã, meu irmão, não se preocupe com o que está te preocupando. Deus tem anotado e sabe como é que você entrou aqui. E Ele manda me dizer a você, eu tenho tudo anotado, espere o meu tempo, porque eu vou fazer. O texto diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. União. União. Todos um só propósito, com o mesmo coração, não havia divisões, ou seja, não estavam reunidos fisicamente, mas em tudo. Muitos querem o Espírito Santo para quê? Como que o Espírito Santo vai descer? Agora segura aí, hein, que eu vou bater com a toalha molhada. Se disputam cargos. Mandaram eu vim pregar. Como que o Espírito Santo vai agir no ciclo de oração se é uma disputa? Porque é só ela. Para o Espírito Santo descer, nós precisamos estar reunidos no mesmo lugar. Eu estive pregando em uma certa cidade do Rio Grande do Sul. É um dos estados mais difíceis para pregar. O céu é trancado. Vocês não têm ideia do que é pregar lá. Eu estava contando para a Gilda e o esposo dela. Contei para os meninos. 2.000 pessoas num espaço reservado no ginásio. Tudo muito organizado. As mulheres belas e formosas. E o Espírito Santo falou comigo, diga para essas mulheres,
Porque eu não estou feliz com essa festa, não. E eu perguntei para a irmã: vocês têm culto do ciclo de oração? Não, foi tirado. Como? Se a coluna da igreja é a oração. Deixar a igreja aleijada, deficiente. Em muitos lugares que eu tenho ido, no estado do Brasil inteiro, não tem mais círculo de oração. Porque dizem elas, se falar que é círculo de oração, elas não vêm. Tem que falar que é reunião de mulheres. Reunião de mulheres. Se nós convidarmos uma amiga, uma vizinha, a filha da minha filha, a vizinha da minha filha, a sogra, e falar que é círculo de oração, elas não vêm. E quando eu citei isso, o pastor começou a chorar e disse assim: eu quero de volta o círculo de oração. Estavam reunidos no mesmo lugar. Muitos querem o Espírito Santo descendo, mas se não houver união nos departamentos, seja adolescente, Madecamp das mulheres, a orquestra, os obreiros, segura aí que a cajadada vai descer. Você vai na reunião? É todo mês a mesma coisa. Continua, pastor. Deus te trouxe aqui para erguer os muros que derrubaram lá atrás. Deus te trouxe aqui para curar essa igreja. Deus te trouxe aqui para reparar as roturas que foram criadas. Deixa que Tobias e Sanbalate Deus. Deus surpreendeu aquele povo em Atos 2. E o texto diz que, de repente, diga comigo, de repente, o agir de Deus chegou. O agir de Deus não é programado pelo homem. O agir de Deus não é limitado pelo homem. O agir de Deus não é controlado por um grupo de pessoas. Deus age no de repente. É no de repente que você vai ver a salvação. É no de repente que teu filho vai ser liberto. É no de repente que o desviado vai voltar. É no de repente, é no de repente, é 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 de repente. Oh, não foi nada programado, foi pelo agir de Deus. O poder de Deus não é limitado ou controlado pelo homem, é no auge do de repente. Diga comigo, de repente. Deus vai me dar a minha vitória. No de repente, meu esposo vai ser salvo. No de repente, o meu filho vai voltar para a casa do Senhor. Quem crê? Quem crê? Porque o que veio não foi da terra, diz o texto, e veio do céu. Se veio do céu, ele está no domínio. Se veio do céu, ele está no controle. É do céu que vai vir, não é da terra. Veio de cima do céu. O que vem do céu é poderoso. O que vem do céu, ele amarra o valente. O que vem do céu, ele quebra os cedros do Líbano. O que vem do céu, ele tem domínio e poder. O que vem do céu é impactante. O que vem do céu é para sacudir. O que vem do céu muda o cenário. O que vai vir do céu é para mudar o cenário. E Deus está dizendo, vai vir do céu. Vai vir aqui de cima.
Não espere nada da terra, minha irmã. Não espere nada. Primeiro vai vir de lá para se concretizar aqui embaixo. É por isso que a Bíblia diz: portanto, buscai o reino de Deus, buscai as coisas de cima. Colossenses capítulo 3, o verso 1. Busca as coisas que vêm de cima, ao Deus que está sentado, ao Cristo que está no trono, aleluia, a destra de Deus Pai, aleluia. Só que a Bíblia diz que a manifestação foi visível. O de repente é para todo mundo ver, o de repente é para todo mundo ouvir, o de repente é para todo mundo sentir. Glória! Foi uma manifestação visível, porque o texto diz: e foram vistas por eles, e foram vistas por eles línguas repartidas. E nesse contexto Deus está dizendo que era para ser visto. Vai ser uma manifestação visível. Por um acaso Deus faz algo em segredo e outra vez Ele faz publicamente. 25 de Provérbios, o verso 2 diz: o rei tudo investiga. A glória do rei é tudo investigar, mas a glória de Deus muitas vezes é encobrir um negócio. Eu vou traduzir pelo Espírito de Deus. O que Deus vai fazer nesta nação é para confundir grandes príncipes, é para confundir os poderosos. O que Deus vai fazer nessa nação está guardado em segredo com Ele. O que Deus vai fazer nas igrejas do Brasil está escondido com Ele, mas vai ser visto, vai ser ouvido, vai ser visto, vai ser ouvido. A notícia vai se espalhar pelas internet. Deus fez lá, Deus fez aqui, Deus está fazendo aí e Deus está fazendo lá. Algumas coisas Deus guarda em segredo, outras Ele faz publicamente. Fique tranquilo, crente, porque quando Deus quer, Ele faz as coisas na hora certa em sua vida, visíveis ou escondidas, porque todos verão e vocês se lembrarão deste dia. É debaixo do sangue de Jesus que eu digo: vem vindo algo que está escondido do homem, vem vindo algo que a ciência não vai explicar, o filósofo não vai explicar, a lei da física não vai ter explicação. Deus está dizendo: sou eu, sou eu que vou fazer, para que todos saibam e reconheçam que eu sou o Senhor. Olá, Bachura. Fique tranquilo. Quando Deus quer, Ele faz as coisas na hora certa, e as pessoas virão agir de Deus. Por quê? Perceba duas palavrinhas: todos foram cheios. Isso fala da plenitude. Deus não faz nada pela metade. Ele não faz nada incompleto. Ele faz tudo perfeito. A obra de Deus é completa. O que Ele fizer em sua vida é por completo. Aleluia. E não tem opção. Deus está dizendo: todos saberão, todos irão. Deus falou na ADM e Deus está cumprindo. Isso vai ser em vários segmentos: na política, financeiro, nas igrejas. O que Deus vai fazer vai tinir ambas as orelhas. Foi o que Deus falou, aleluia, através do profeta para Eli, porque Eli já não tinha mais visão, estava com a visão parada, não tinha movimento, e Deus precisava trazer alguém para mudar a história de Israel. E eu vou dizer para vocês: Samuel já nasceu, Samuel está crescendo, e ele vai se revelar na vida de Samuel. O texto diz em 1 Samuel capítulo 3,
que por 3 vezes Deus chama Samuel, como ele não conhecia o Senhor ainda, ele vai até ele e diz, me chamou, disse, não meu filho, vai te deitar. Só na 4ª vez, é que ele percebeu que Deus estava falando com Samuel. Deus está falando em todo o Brasil, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, deita assim, mas ainda não vi acontecer nada. Não se preocupe não, viu? Está tudo pronto. Está tudo na agenda de Deus. A obra que Deus vai fazer neste país, para que venha o avivamento. Deus vai arrancar tocos pela raiz. Tocos que está plantado e não faz nada. Só tem folhas e não dá fruto. Deus está dizendo, eu estou fazendo uma coisa nova. Eu estou fazendo uma coisa nova. Diga para a minha igreja que eu já estou vindo aí. Porque quero ver uma igreja cheia do Espírito Santo, cheio da presença. Pedro e João estavam cheios. Sobe ao templo para orar. E lá estava alguém com uma deficiência, dependendo de esmola. Eu fico pensando, irmãos, não me leve a mal, talvez seja um pouco pejorativo o que eu vou dizer. O que tem de crente pedindo esmola espiritual? Tem tudo nas mãos. Ore por mim. Traz uma revelação. Ore por mim. Ore por mim. Ai meu Deus, eu recebo centenas, dezenas. Tem dia que eu não consigo nem ler tanta mensagem. Mas o texto está dizendo que todo dia eles subiam. Todo dia alguém pegava aquele aleijado e colocava na porta, na esperança de receber uma esmola aos que entravam. Quando ele viu Pedro, João falou, opa, é mais um. É mais um que vai me dar algumas moedas de prata. Pedro fitou os olhos, juntamente com João. Olha a unidade, o que é que faz? Olha para nós. Pedro podia falar assim, olha para mim. Pedro disse, olha para nós. E ele olhou atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, disse, não possuo ouro, nem prata, mas o que temos, eu vou te dar. O que nós temos é maior do que ouro, do que prata. E vai ser o nome deste homem que eu vou dar a Jesus Cristo. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. O interessante é que o texto diz que ele tomou pela mão e ajudou ele a se levantar. Anda, levanta, se posicione essa noite. Ele se firma aos pés e o tornozelo. Com a ajuda do apóstolo, ele dá um salto. Ao invés de ir embora, fala, Deus abençoe, muito obrigado. Ele entrou para dentro do templo para adorar. Gratidão gera bênção. Todo o povo, quando viu aquilo, começou a louvar a Deus. Mas era esse que esmolava? Era esse mesmo, sentado na porta do templo? Ficaram assombrados. E Deus está dizendo que Ele quer transformar vidas nessa noite. Transformar lá na sua casa. E dizer, aquela irmã está sentada ali com vestido com florzinhas lilás. Fica em pé, irmã. Você que está olhando para mim. Sobe aqui por gentileza. Deus está chamando a igreja para sair da zona de conforto. Minha irmã, eu não te conheço, não sei quem é você. Olhando assim, irmã, uma jovem senhora simpática. Quando eu olhava para a irmã, o Espírito Santo me levou dentro do seu corpo. E o Senhor disse, chama e diga a ela que eu sou Jeová Rafa. Aquilo que ia trazer penúria para a tua vida, a medicina já estava preocupada. Pede exame hoje, pede exame amanhã.
O Senhor está dizendo: mulher, porque tu saiu da posição, eu não mandei. Pega a tua harpa pendurada no salgueiro e vai tocar. Eu estou esperando se você se posicionar para que a minha mão comece a operar na sua vida. Eu via como se fosse uma caneta entrando e mostrando como um vídeo que se chama laparoscopia, filmando todo o seu corpo. Foi para o intestino grosso, intestino delgado, passou pelo fígado, passou pelo pâncreas, desceu aqui pelo esôfago, estômago, foi para o teu ventre. E Deus manda te dizer: falta só um pouquinho, quero você mais na minha presença. Tu não esperava que ia passar por isso, mas a mão de Deus disse assim: ó, estava na minha agenda. E se está na minha agenda, não vai passar em branco. Os nódulos iam estourar de uma hora para outra, os caroços, as metástases iam explodir no teu corpo. Vou falar rasgado. O câncer que ia brotar no corpo desta mulher ia ser agressivo e não teria cura. E atingir todos os órgãos do aparelho digestivo, e depois viria para o pulmão. Mas Deus olhou para ti e disse: te dou mais uma chance, te dou mais uma oportunidade. Entra na minha presença, desce na casa do oleiro, que eu vou refazer. Eu sou especialista em refazer, em recompor aquilo que está estragado. O homem não consegue, por mais inteligência que ele tenha na medicina. Deus está dizendo: sou eu que vou refazer o teu corpo. Eu vejo uma tela sendo colocado no teu intestino, e Deus está dizendo: estou ligando. Tu sentiu algo estranho por esses dias, não foi? Você disse: Deus, não pode ser, eu vou lá. E se Deus ainda me ama, Ele vai falar comigo. No meio dessa multidão, Deus olhou para você e diz: eu estou fazendo isso para você entender que eu quero você na minha presença do jeito que você era. Lembra da mulher que você era? Lembra o que você fazia? Perdeu o ânimo? Ai, missionária, sabe o que? Não quero desculpa. Não vem com desculpa para Deus. Saiu da posição e disse: para passar a prova eu fico em casa. Pega a tua harpa pendurada no salgueiro e vem para o meio do arraial de Deus. Estou te esperando naquele cantinho que você orava, lembra? Me chamava para conversar. Estou com saudade. Eu estou com saudade de ouvir a tua voz. Tu está levando uma vida de crente comum. Apenas mais um culto, apenas mais um culto, apenas. Não é isso que Deus quer. Eu quero te encher da minha presença. Eu quero te encher da minha presença. Eu quero te encher. Eu quero te renovar nesta noite. Eu quero te renovar. Que tu fale em línguas comigo nesta noite. Eu quero te encher novamente. Eu quero te encher novamente. É cheia. Vai. Fale em línguas. Fale
línguas. Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa o Espírito Santo te envolver. E você vai ver a diferença. Eu visito o teu sangue. Eu visito os teus ossos. Eu visito todo o teu aparelho digestivo. Eu visito a tua bexiga. Eu visito. E te digo, eu sou o Senhor que te sara. Dê um abraço nela. A igreja em pé, estou encerrando. É noite de resposta de Deus. E de repente veio de cima. E de repente vai vir de cima. E de repente toda a casa se encheu da presença de Deus. O de repente de Deus está chegando na casa de alguém essa noite. O de repente de Deus está chegando no ventre de mulheres que não conseguem engravidar. O de repente vai ter gestação esse ano. E não é uma, não é duas, não é três. Várias mulheres vão ser mamães ainda esse ano. Eu já estou sentindo o cheiro de mamadeira. Eu já estou ouvindo o choro da criança. Deus está dizendo, eu marquei essa noite com a minha presença. Juventude, ser cheio do Espírito Santo tem que abrir mão da vontade da carne. Para ser cheio do Espírito Santo tem que abrir mão, aleluia. Sai do TikTok, sai da internet, sai da pornografia, sai. Como ser cheio do Espírito Santo se o vaso está contaminado? Sai do joguinho do tigrinho, sai. Não é o tigrinho que vai trazer providência. Não é o tigrinho que vai resolver o seu problema financeiro. É de cima. É de cima. E vai sendo de repente. A agenda de Deus já está marcada. Ele vai agir na história da nação. Ele vai começar a agir. Quando Deus fala com o sacerdote, ele traz um profeta antes de Samuel e diz que o juízo vai descer na família. Aleluia. E a geração de Eli ainda prevaleceu por 3 gerações. Mas o mal já tinha sido profetizado. O dano já tinha sido causado. E Deus está dizendo: vem vindo Samuel. Nasceu Samuel para trazer a presença de volta para Israel. Já nasceu Samuel. E Deus está dizendo: aqui tem Samuel. E eu conto com você, Samuel, para dar um grito e dizer aos filisteus: devolve a arca de Deus. Ora oeste. Era moça. Demirão a Súria. Eli sentado como de costume. Para que esse negócio. Eu vou para a igreja porque eu estou acostumada. Eu vou cantar porque eu estou acostumado. Sai desse costume. Venha para um momento diferente. Viva um momento diferente. Jovem cheio do Espírito Santo, não namora nos motéis. Jovens que querem ser cheios do Espírito Santo não praticam sexo antes do casamento. Jovens cheios do Espírito Santo não saem na roda do pagode, não ouvem funk, mas adoram ao Rei, ao Rei, ao Rei, ao Rei, ao Rei. Saia do comum, venha viver o novo, venha viver o novo, venha viver o novo. E a casa se encheu da presença. E todos foram cheios do Espírito Santo. Olha para mim, irmão.
Tu é um obreiro. Está correndo por quê? Deus te chamou para tomar posição na obra de Deus. Está querendo saber por que tanta prova? Volta para o teu lugar. Volta para o teu lugar. Deus não quer te ver no comum. Deus quer viver o extraordinário na sua vida. Mas pastor, eu vivi prova, eu também sou provada. A quem mais Deus dá, mais Deus cobra. Volta para o teu lugar. Cante comigo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Ai! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja cheio. Deixe o Espírito Santo te envolver. Volta para casa diferente. Saia do comum. Saia do comum, venha viver o sobrenatural. Saia do comum e venha viver o sobrenatural. Saia do comum. Não é só mais um culto. E todos reuniram no mesmo lugar, esperando a promessa. E todos, e todos, e todos, e todos. Ah, de repente, é o de repente de Deus chegou. Estava marcado na agenda que seria hoje. Todos cheios, todos cheios, todos cheios, em nome de Jesus.